Esta época do ano é crítica para os municípios que ficam próximos de rios. Com as chuvas intensas dos primeiros meses do ano, acontecem alagamentos, cheias e a população ribeirinha fica desalojada. É preciso abandonar as casas e ficar em abrigos públicos até que o nível do rio volte ao normal. Mas o alerta para esses casos existe. É neste pequeno prédio do Imaçu que funciona a sala de situação. Por ali, são monitoradas as bacias hidrográficas de Mato Grosso do Sul. Além do acompanhamento, todas as informações que chegam são alvo de estudos e mostram a tendência hidrológica. A cada chuva, um sinal de alerta para a Defesa Civil, avisando a população dos riscos de alagamento. A finalidade do monitoramento é a gente fazer previsão de cheias com antecedência. Trabalhamos junto à Defesa Civil e funcionamos desde 2014. Atualmente são 13 estações telemétricas distribuídas em 2 regiões. Uma na Bacia do Paraná, que compreende os rios Paraná e Rio Pardo, e outra no Pantanal, onde estão 11 estações distribuídas em vários pontos dos principais afluentes. Segundo o especialista, é justamente no Pantanal que 2 rios se mostram com possíveis probabilidades de alagamento. O Rio Miranda, tradicionalmente, todo ano, ele praticamente atinge a emergência. O rio atinge a emergência com 7 metros, é uma cota que, em média, atinge ano sim, ano não. Então, ele geralmente atinge a emergência. O Rio Coxim também é um rio que geralmente atinge a emergência. Ele sobe rápido e com 5 metros começa a inundar. Esses são os 2 mais críticos. Os dados de chuva e nível dos rios são coletados em tempo real com utilização de plataformas de coleta de dados. A transmissão é via satélite. A cada hora chega a informação de nível do rio e é possível saber qual o volume do afluente. Agora, senhor Lincoln, não é apenas nas cheias também que a sala de situação consegue monitorar e avisar as defesas civis de cada respectivo município. Existe também a preocupação na parte da seca. Sim. Na estação de cheias, que coincide com a estação chuvosa, dezembro, janeiro, o foco é o nível do rio, que ele vai traduzir exatamente até onde vai a inundação. Na época da estiagem, estamos falando de julho, agosto, na ausência de chuva, o rio geralmente atinge o seu ponto crítico. Agora estamos falando de cotas mínimas nessa época do ano. O rio Miranda, ele tem uma característica hidrológica preocupante, porque as mínimas dele são 10% da média. Realmente o rio seca muito, tem que monitorar e acompanhar a quantidade de água. Agora nós estamos falando de vazão. São litros, um rio Miranda, por exemplo, tem em média 60 mil litros por segundo de água. Na estiagem ele vai a 10 e na cheia ele vai a 600. Então tem uma grande variabilidade. Diferente, por exemplo, do rio Coxim, que tem médias altas, a mínima do Coxim é geralmente metade da média. Então é um rio, vamos falar assim, que na época da estiagem tem bastante água. Bom, para as próximas semanas, que já estamos já na segunda semana de janeiro, já se consegue já ter uma visão de como irá se comportar toda essa bacia aqui no Mato Grosso do Sul? Sim, pelos níveis que estamos hoje, o Miranda em emergência, isto é, acima da cota de inundação, qualquer chuva, que pode ser até uma chuva normal, estamos falando de chuvas pequenas e espaçadas, o nível pode subir muito, porque o solo já está com a sua umidade elevada e o rio está na sua cota máxima. O Coxim também estamos em alerta, como é um rio que sobe rápido, ele chega às vezes a subir a 10 centímetros por hora, o seu nível, e ele está em alerta.